Seja muito bem-vindo à nossa última edição do Entre Palcos e Pontes. E hoje com convidados extremamente especiais que conhecem sobre a arte e cultura cristã, assim, vivenciando profissionalmente. Vão dar uma lição para a gente da importância desse tema atualmente aqui para o nosso país, para os nossos jovens, para as nossas igrejas. E eu queria dar as boas-vindas ao pastor Gil, que é o produtor. Isso. Não, eu apenas tive uma participação, né? Eu hoje sou o diretor da 360 Way Up, que faz a divulgação, também produção, né, e distribuição de filmes cristãos no Brasil, né? E representando a Heaven também, que é uma junção da Paris Filmes, né, com a 360, e hoje foi criado um selo cristão, né, para dar ênfase realmente ao nosso conteúdo cristão, né? Então representa aqui hoje a 360 Way Up e a Heaven Content. Maravilha, seja bem-vindo. E o Mário Brejeira. Gente, eu confesso que eu fiquei ansiosa e nervosa. Meu Deus do céu, né, pastora? Verdade. Porque, assim, é um ator, né? Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente da sua carreira. Obrigado, Éricas. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, é muito bom poder falar da minha carreira, falar da experiência que a gente tem até aqui e falar do cinema cristão, né? Porque eu acredito que na minha vida o cinema cristão é muito mais do que um trabalho, é um propósito de vida. Eu tenho esse propósito muito claro na minha vida desde quando eu comecei a fazer novela na Record, lá em 2019, quando eu fiz minha primeira novela, que foi Jesus, né? E de lá para cá eu venho me dedicando 100% a produções cristãs, né? Hoje eu tenho uma produtora chamada Manhattan Filmes, que também, vamos dizer, 99% das produções que eu faço na produtora também são cristãs. E eu venho me dedicando o meu profissional, meu pessoal, minha família também, 100% a produções cristãs, porque eu acredito que a arte é um instrumento muito poderoso de Deus para evangelizar as pessoas, né? A gente vê isso através das produções da Record, das produções dos Kendrick, que a gente vai falar bastante hoje aqui, né? Então, é isso. Esse é o meu propósito. É um tipo de isca, não é? Sim, você atrai uma pessoa que às vezes não tem noção e aquela mensagem que foi passada através da arte atinge o coração e faz uma transformação. Por isso que eu gosto tanto da arte. E vamos então começar, né? Eu gostaria de saber, quando a gente fala de arte cristã, o que realmente torna uma arte ser cristã? É a pessoa no qual está atuando, o conteúdo dela, o que faz uma arte ser cristã, na verdade? Quem responde aqui? Pode ser o pastor depois. Os dois, a gente o vai Mário para os dois aqui. Bom, eu acho que, assim, né, se formos aos princípios da palavra de Deus, né, na verdade, toda a arte, né, ela vem do Senhor. Ela foi criada por Deus e com o propósito de adoração, com o propósito de louvor. Infelizmente, né, o inimigo também tomou posse disso, né, e tem utilizado da arte para outras finalidades, o que é muito triste. Mas a arte em si, né, toda a arte deveria glorificar, né, e ser em adoração a Deus. Agora, quando a gente fala de um conteúdo cristão, né, então é a gente aproveitar esse potencial que o Mário acabou falando da arte, né, e agregando valores e princípios cristãos da palavra de Deus. Como vai acontecer, né, por exemplo, neste filme, A Virada e Ignição da Alma, né? Então tem uma história, até então como qualquer um outro filme, mas que num determinado momento, né, o personagem ali principal tem um impacto com a palavra de Deus, né, e aí o que vai, né, para o restante desse filme torna-se uma ferramenta poderosa de transformação, né, de mudanças, né, e por que não dizer até mesmo de salvação, né, porque é um encontro real que ele começa a ter com Cristo, né, e isso é muito lindo e é algo que
nós desejamos de todo o coração que todas as igrejas pudessem ser despertadas, né? Eu sempre costumo dizer isso aos pastores, né? Olha, queridos, vejam o potencial de quanto a arte pode ser utilizada, porque é o audiovisual, é uma imagem, Sim. né? E já uma imagem fala muito mais do que palavras. Né? O que desmistifica, talvez, que a arte cristã seja só histórias da Bíblia, né, Mário? Sim, com certeza. Ela é muito vai além disso. Muito além, disso. né? Muito além disso. As novelas, né, séries bíblicas são importantes porque muitas vezes a pessoa lendo ali não tem muitas vezes o entendimento do que aquela passagem realmente representou, né? E com as novelas, muitas pessoas mandam mensagens para a gente falando, nossa, quando eu li, eu não tive esse entendimento do que quando eu assisti, então Deus me tocou de uma forma diferente. Então, Deus trabalha de diversas formas, né? Numa leitura, num louvor, escutando uma música, assistindo um filme, assistindo uma série. Então, eu acredito que a arte cristã, né, vamos dizer assim, como o pastor disse, eu concordo 100% com o que ele disse, a arte foi feita por Deus, né? Mas o inimigo tomou posse disso. E hoje em dia existe muito preconceito com a arte, né? Porque realmente foi levada para outros caminhos e como a arte é um instrumento que influencia muito as pessoas, quando se leva para outros caminhos, você influencia as pessoas, os espectadores, a coisas erradas. Sim. Né? Mas quando você faz isso levando a palavra de Deus e para o bem, não é? Então você influencia as pessoas para o bem, para consumir mais da palavra de Deus. E o mais legal é que você falou, aqueles que leram, muitos foram entender quando assistiram. Porém, aqueles que nem têm o hábito da leitura da Bíblia, Exato, vão conhecer a palavra através da arte, né? Através do filme, da novela que vocês estão fazendo. E muitas vezes vai incentivar a pessoa a começar a ler. Começar a ler, exatamente. Né? Então a gente recebe inúmeras mensagens de pessoas com esses testemunhos, né? Através das novelas que a gente faz. Então isso, eu acho que é para isso que a gente faz, né? Isso é muito gratificante. Poder levar a palavra de Deus através da arte para casa de milhões e milhões de pessoas. Então, eu acho que é uma forma de evangelismo, né? Exato. Né? O Espírito Santo vai trabalhando os corações através das mensagens que a gente nem imagina. Uma vez o Hernandes Dias Lopes, ele fez uma palavra sobre o poder da comunicação, e uma das coisas que até minha filha, que tem 13 anos, ficou bem impactada. Ele falou assim, eu reservei a minha rede social para louvor do Senhor. Então, todo dia, pelo menos, se eu não for por nada, um versículo eu posto. Uhum. Porque esse versículo vai atingir um coração de uma forma que eu nem espero, Sim. num lugar que eu nem imagino, que daí já não é minha responsabilidade, né? A nossa Sim. responsabilidade é propagar. E a arte tem sido um dos fatores primordiais disso. Entrando na arte... Queria que vocês contassem pra gente a história do filme, como que chegou até vocês, essas parcerias que vieram, como que foi. E o filme, quando ele vem, agora eu vou deixar vocês contarem assim, né? Deixa tudo sobre o filme. Fica à vontade. Que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Quer saber do filme. O pessoal quer saber do filme. Mas antes de ele falar do filme, eu gostaria de saber como você chegou no filme. Como foi a sua participação ali para fazer parte, né, do filme? Como que Deus abriu essa isso porta? Foi Deus mesmo, viu? Tudo, né? Mas eu acho que o pastor podia começar essa história, porque vem lá muito de antes. Quarto de Guerra, né, pastor? Eu acho que podemos até iniciar aí, né, para explicar um pouquinho. Mas eu acho que a chegada, né, do Mário foi muito interessante, porque, na verdade, nós temos uma amiga em comum, que é a Paola Fachinelli, e ela me pediu para apresentar um projeto de um filme feito pelo Mário. Né? E eu falei, tá bom, vamos ver. Aí assisti o filme e fizemos depois uma reunião. Né? E aí foi onde eu conheci o Mário, ainda virtualmente, porque eu já tinha visto ele nas séries, né, da Record. E aí nós tivemos um encontro depois lá no The Chosen, né, que ali foi presencial. Nós estávamos fazendo o lançamento, porque eu já via, né,
desde o Quarto de Guerra, trabalhando em vários outros filmes, da distribuição, divulgação, enfim. E aí eu realmente fiquei assim muito admirado, né, com o coração do Mário, né, quando ele chegou e falou: não, olha, qualquer projeto, né, esse coração humilde dele, né, que vocês tiverem, Deus está fazendo algo na minha vida e eu queria realmente centrar mais, né, nos projetos de valores e princípios cristãos. E eu fui embora comentando com a minha esposa, falei: nossa, que coração diferenciado, né, porque a gente já tem um pouco de experiência com os artistas, né, estivemos na música e tal. E aí, quando começou o projeto, né, que nós soubemos que os Kendricks realmente estavam bem animados para fazer, né, então veio aquele momento da escolha, né, de quem seria, né, os atores e tal, porque a ideia era ser 100% brasileiro, né, tanto a produção, né, e também todos os atores que fosse escolher. E aí eu fiz o contato, né? Falei assim: Mário, vai ter um filme assim também, né? Eu acho que você deve também ter recebido outros contatos também, né? Talvez, mas eu pelo menos me recordo que eu falei: olha, vai ter né, um teste assim, assim, tal, né? Lá, porque os Kendricks estão vindo, tal. Eu falei: eu quero servir cafezinho, mas eu quero estar nessa produção. Verdade, teve esse detalhe que ainda me quebrou mais ainda. Ele falou: Gil, mas ó, se mesmo que não der, né, para estar lá, se me der um espaço para servir um café para o pessoal lá durante as filmagens, eu quero estar lá. Eu falei: nossa, olha, isso é difícil, né? Nos dias de hoje, ouvir isso de uma pessoa que já é reconhecida, né, profissionalmente. E, enfim, e aí chegou o grande dia, né? E aí o Alex tinha pedido para a gente, né, que fosse um casal casado na vida real, porque tem uma cena, né, que não precisamos nem ter preocupação de spoiler, porque é um remake, né, o projeto A Virada e Ignição da Alma. E tem uma cena, né, que o casal está ali na cama, né, e tal, e eles são muito cuidadosos, muito zelosos com isso. E aí a gente estava já orando, falei: puxa, daria certinho, né, se eles foram escolhidos, porque teve outros também, né? Então, assim, aí aconteceu o contato, teve o dia, né, que a gente foi por teste para o Rio, e aí lá também até me chamou muita atenção, né, porque eu nunca fiz tanta oração na minha vida. Todos os que estavam lá queriam que a gente, né, orasse, e a Pérola também estava assim, todos orando. E então vou terminar aqui a resposta dizendo que aí ele foi, depois que ele apresentou no teste, aí o Alex não teve dúvida, né? Deus falou com o Alex: é esse casal. E a gente estava lá, né? A escolha pelo Senhor, né? A escolha ficou por conta do Alex, então. Ficou pro Alex. Nós estávamos juntos na 360, ele fez uma mesa, né? Todos deram as opiniões. E aí ele expressou que ele que tinha sentido, né? E afinal de contas, assim, claro, era a opinião a mais importante, né, de quem realmente a gente sempre teve, que Deus testifica muitas coisas do coração dele. E aí nós fizemos uma cena lá, preparamos como é que a gente ia apresentar e chamamos o Mário e a Pérola numa chamada de vídeo, todos ali em volta, e aí foi muito legal, né, aquele dia lá. Eles estavam bem ansiosos aqui em Piracicaba e o Alex falou: vocês foram escolhidos, né, para fazer o filme. O senhor ia falando aqui, eu ia me emocionando aqui. O dia desse teste, assim, eu nunca vou esquecer. Foi forte. Que bênção. Porque vocês ouviram a visão da produção aqui, né? Sim. E agora eu vou dar minha visão de quem passou, né, em loco pela situação. Pela situação, do ponto de vista dos atores, né? Porque teste é muito chato fazer teste, porque é uma tensão, é uma ansiedade. Mas esse dia foi diferente. A gente começou o dia com todos os participantes do teste fizeram uma oração e cada um orou um pelo outro. Os nossos concorrentes ali, vamos dizer, né? Essa produção foi completamente fora dos padrões de qualquer outra produção do mundo, assim. Isso eu falo com total certeza para vocês, porque em qual outra produção começa assim, né? Todos os dias antes da gente começar a gravar, isso durante as gravações, a gente fazia devocional. Todos os dias, ou o pastor, um dia eu dei o devocional, falei sobre Neemias.
tinha essa abertura para quem quisesse dar o devocional para toda a equipe. E todo dia antes de começar a gravação a gente fazia um devocional e uma oração. Se as coisas não tivessem dando certo durante as gravações, o Alex chegava e falava assim: para todo mundo, vamos parar a gravação, faz uma roda aqui, vamos orar. Qual outra produção no mundo tem essa onde sensibilidade, né? 1 minuto é muito caro, uma produção multimilionária, a pessoa, o cabeça do projeto, vamos dizer assim, né, para a produção para orar. Ele disse uma coisa que ficou muito marcada para mim, que ele disse assim: tempo de oração não é prejuízo, tempo de oração é investimento. Sim. Então, isso me ensinou muito, né? Então, essa produção começou muito diferenciada desde o começo, vamos dizer assim, né? Mas começou a minha parte da história, né? Começa um pouco antes disso, quando a Vivian estava escrevendo esse remake, né? Ela comentou comigo. Ela foi uma das pessoas que comentou comigo sobre essa produção. A roteirista. A roteirista, a Vivian de Oliveira. Porque ela já escreve para minha produtora há um tempo, um pouquinho antes disso. E ela aí, também cristã. Cristã também, mora nos Estados Unidos. Ela escreveu 10 Mandamentos, Rei Davi, várias outras produções da Record. E aí ela falou para mim, né, que ia ter essa produção, que ela estava fazendo esse remake, estava escrevendo, e ela pediu para mim indicações de atores cristãos para fazer a novela, para fazer o filme. E eu indiquei para ela vários atores que eu sei que são cristãos, e porque o personagem principal, os 2 personagens principais, eles não teriam a nossa idade, minha e da Pérola. Então ela pediu atores um pouco mais velhos do que a gente, para ser os protagonistas do filme. Sim. E eu indiquei uns 3 homens e 3 mulheres. E para fazer o filho também indiquei várias pessoas para ela. Ela: legal, obrigado, vou mandar pro Alex aqui. Numa reunião com a Alex, ela apresentou todos esses nomes e eles, em oração, decidiram que o casal principal do filme seria mais jovem do que aquele que eles estavam escrevendo. Nesse mesmo dia, o Alex começou a me seguir no Instagram. Eu falei: meu Deus, eu falei: Vivian, ele me seguiu, o Alex, tá, tô aqui, né, assustado, o que aconteceu? Tá, não, sou um pastorzinho aqui no campo. Aí a Vivian falou: não, eu apresentei o seu Instagram também com a Pérola, e a gente está vendo uma participação para vocês fazerem, tem um repórter aqui infiltrado para você fazer, e a Pérola tem uma outra repórter que é uma participação legal, cenas boas para vocês fazerem. Eu falei: meu Deus, Vivian, claro, por favor, eu quero muito fazer. Falei de novo para ela: quero estar lá, de qualquer jeito eu quero estar junto, né? Seja fazendo o que for, na técnica, atuando, eu quero poder servir nesse projeto. Falei: beleza, tá ok. O Alex estava me seguindo, e eu super fã dele, desde sempre, né? O tempo passou. Aí entra a história que o Gil contou. Mas aí a gente fez o teste, né? Esse dia foi tão especial, porque a gente estava vendo o mover de Deus desde muito antes, assim, e nesse dia não foi diferente. O pastor estava lá, eu entrei para fazer o teste, assim, algo aconteceu, assim, a presença de Deus estava ali. Glória a Deus. Né? E a gente se sentiu tão bem, né? Eu atuando junto com a Pérola, a primeira vez que a gente fez algo juntos, né? Então a gente se conectou de uma forma tão singular que a gente nem imaginava que a gente tinha tanta química em cena, trabalhando juntos. A gente sabia na vida particular, mas atuando, trabalhando juntos, a gente nunca tinha tido essa oportunidade. E num projeto como esse, né? Mas só para finalizar meu testemunho aqui, 1 mês antes de fazer o teste para o filme, nem estava no radar isso. Isso é muito além do que um dia eu sonhei que poderia existir na minha carreira. Fazer um filme como protagonista com Alex, Stephen, Você nunca teve irmãos isso em mente? Kendrick. Nunca imaginei. Isso é muito longe de qualquer brasileiro pensar. Eles virem para o Brasil produzir um filme. Né? O filme não é o comum. Não é o comum. Não é o comum. Só Deus mesmo. Então, 1 mês antes disso, eu tive uma oportunidade
que eu estava comentando com o pastor hoje no nosso almoço. Eu tive uma oportunidade de uma emissora para entrar e fazer projetos de relevância, de muita audiência nessa emissora. E é uma oportunidade, como o próprio produtor de elenco falou, que mais de 500 mil atores por dia mandam e-mails para esse produtor para estar lá dentro, né? Só que isso não ia de encontro com a minha fé, com aquilo que eu acredito que seja a arte, né? Que a gente estava conversando no início desse podcast. E eu neguei essa oportunidade. Eram 7 dias de teste, mas já estava meio que encaminhado. No terceiro dia, mediante as coisas que eu tinha visto ali, eu neguei, eu saí dali. E foi uma rusga ali, uma coisa meio mal resolvida, mas eu resolvi sair, porque aquilo não pulsava mais no meu coração como pulsava quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei a fazer teatro. E eu queria entrar na televisão, e eu queria, né, aquilo tudo, aquele glamour da fama, tudo, etc. Mas isso já não fazia mais sentido para mim. E eu neguei, sem ter nada em vista. Posicionamento, né, Mário? Exatamente. E se eu tivesse aceitado, eu não teria feito filme. Eu teria ido contra os meus princípios, contra a minha fé. Então eu neguei aquilo. Conversei muito com o pastor Cezinha antes de negar, né? Me direcionou muito nesse sentido. Neguei. Depois de um mês veio o convite para fazer o teste. Depois do teste, o filme, que eu julgo ser a maior experiência da minha carreira, tanto de fé, quanto artística, quanto profissional. Deus te honrou, né? Exatamente. Honrou porque você honrou a Ele. Exatamente. Isso Então, é esse lindo. é o meu testemunho do que aconteceu da parte dos atores aqui, né? Se todos tivessem essa experiência, né? Sim. De saber se posicionar de acordo com os princípios da nossa fé e saber o que Deus ainda tem preparado para nós pós esse posicionamento. Porque a nossa visão é limitada. Eu já tive algumas opções de ter que me posicionar, falando, não, essa oportunidade aqui, mas... Aí você fala, poxa, mas eu estou perdendo isso, Senhor, não vou olhar, vai, só segue. Uhum. E aí você vê que o caminho ali na frente tem um presente de Deus muito maior, um impacto que realmente é eterno, né? Não é passageiro. Não é passageiro. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Gil. A gente sabe que a mídia, né, digital, audiovisual, ela impacta a vida das pessoas. Agora, eu gostaria de trazer isso no âmbito da igreja. Como que a igreja pode estar usando essas ferramentas de uma forma que venha a ser eficaz? Que muitas vezes a igreja acaba não utilizando isso de uma forma eficaz, né? Então, como a gente pode ser eficaz como igreja? Olha, é uma excelente pergunta, né? Eu creio que hoje a igreja ela já tem desenvolvido uma percepção em que é uma área que precisa ser melhor explorada, né? No início a gente teve muita confusão entre o profano e o sagrado. Sim. Eu mesmo passei por essa transição e chegava em algumas feiras e a gente ouvia, né, geralmente os vendedores, né, de telões de LED dizer, olha, a igreja não vai sobreviver mais sem um telão de LED. Confesso que aquilo até me queimava um pouco o coração, né? Algumas raízes ainda meio assembleiana. Aquela vontade, né, de meio Pedro. Peraí e tal, né? Mas claro que eu creio que muitas coisas também faltam informação, né? E a informação ela é muito importante, porque ela te ajuda a tomar boas decisões, né? E ninguém mais pode negar hoje que a tecnologia está aí, né? E hoje, em frações de segundo, você posta um vídeo e ele corre o mundo, né? Então é uma realidade. E que precisa haver mais entendimento e discernimento, né? E indo para a área do audiovisual, que eu acho que a igreja hoje ela já está bem atuante na área da comunicação, né? Eu tenho observado em algumas igrejas
e até mesmo as mais tradicionais, que já têm feito grandes investimentos. Eu creio que, e temos orado por isso, para que haja um despertamento agora, para entendermos que nós temos chegado em um momento onde a igreja pode assumir esse protagonismo. Porque tem muitas histórias, gente, tem muitos testemunhos para ser contados, para serem impactados. Nós passamos a nossa vida inteira escutando o testemunho de pessoas não comprometidas com Deus, que já tocavam os corações por uma situação de vida, de uma transformação, de alguém que venceu, né? Agora imagina o que nós temos para contar. É como o Mário mesmo falou, quantas histórias lindas na Bíblia, quantas produções, os próprios Kendrick agora, né? Um dos próximos trabalhos aí vai ser sobre a história de Ruth, né? Maravilhoso. Demais, né? Então eu creio que a igreja precisa se atentar, precisa investir, e eu digo que em primeiro lugar a visão. Visão é uma coisa muito importante, né? Que nós precisamos, porque hoje, como pastor, a gente já observa que a igreja, apesar de tanto crescimento, mas tem acontecido algo incrível. A gente percebe que muitas vezes há uma transição de membresia em denominações. Sim, bastante. Do que realmente pessoas sendo salvas e transformadas, né? Sim, verdade. Ninguém gosta muito de, às vezes, falar sobre o tema, mas é uma realidade. Quantas pessoas em transição? Eu mesmo, na minha igreja, sou pastor ordenado pela igreja Past Church, e nós temos o hábito de orar no final de cada mensagem. E quantas pessoas não vai à frente receber oração e falam, olha, sou da igreja tal ou fui da igreja Y, mas eu estou precisando de mudança. Então, é claro que a gente está ali para orar e abençoar, mas é mais lindo ainda quando vem alguém e fala, olha, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Sim. E o que nós precisamos entender? Se cada vez menos pessoas estão indo, não cristãs, assistir os nossos cultos e as nossas pregações, por que não olharmos para esse potencial do audiovisual? De mensagens, eu costumo falar isso de uma forma muito séria mesmo com os pastores, quando eu vou ministrar em conselho de pastores, eu falo, pastor, vamos ser honestos. Este mês, quantas pessoas não cristãs entrou na igreja que você pastoreia? Multiplica pelo último ano, em 2025, que você tem uma noção, pode não ter os números exatos, mas você tem uma noção. Quantas pessoas não cristãs entrou no seu culto? Nenhum vai falar. Mas ele sabe que foi muito poucas. Sim. Aí eu venho, né, com o argumento, queridos, agora presta atenção, no filme Forja, em um filme, que nós ultrapassamos os Estados Unidos, nós simplesmente, para a glória de Deus, conseguimos colocar em ingressos registrados pela Ancine 3 milhões de brasileiros. Em 2 meses. 3 milhões. Quanto tempo, pastor, você levaria na sua igreja? Quantos anos? Expressivos. Né? Então isso é multiplicador também. Né? Creio que, terminando aqui a resposta, seria algo realmente sobre informação, desmistificar o passado e entender o vinho novo, entender o novo que está por vir, porque estamos falando de vidas. Eternidade, né? E quantas pessoas não estão entregando a sua vida? Hoje nós temos igrejas que já funcionam dentro do próprio cinema. Pelo espaço, pela logística, pelas condições que estão lá. Então a gente tem que estar atentos, porque mensagens, né, como aconteceu na Forja, como aconteceu no Quarto de Guerra, gente, são milhões. Eu me recordo, né, Mário, que meio que por... Enfim, né, durante as gravações lá, a gente acabou tendo, né, uma oportunidade da cena, e o Alex chegou para mim e falou, Gil, eu só queria te dizer uma coisa, né? Esta mensagem que você vai ser o pastor da TV, né? Ela vai tocar milhões de pessoas. Gente, aquilo foi muito forte, vindo do Alex, né? E eu entendi, porque houve ali uma testificação de compreender algo que eu nunca tinha pensado, né? Milhões, né?
E nós estávamos agora recente na casa do Steve Kendrick, né, em Albany, na Geórgia, e numa mesa ele perguntando para cada um de nós a experiência, né, o meu filho também ajudou, né, na edição do filme. Eu achei que ele deu uma resposta incrível, né, quando o Stephen perguntou para ele o que mais tocava o coração dele, tão jovem ainda, está participando. Ele falou: olha, foi quando no seminário vocês ministraram que uma mensagem desta, mesmo depois que nós morrermos, ela vai continuar tocando. Sendo propagada em milhares de vidas, pessoas. Mudando famílias, porque são 3 milhões, no caso, que assistiram ali. Mas quantas pessoas foram impactadas, tiveram transformação de vida, levaram isso para os seus lares, replicaram no seu trabalho? Quer dizer, a abrangência é enorme. Às vezes nem a gente consegue quantificar. Sim, a questão do audiovisual é muito mais eficaz do que uma pregação dentro de uma igreja. Porque a pessoa escuta uma pregação, você vai perguntar o dia seguinte o que o pastor pregou, ela, muitas vezes, ela nem vai lembrar. Agora, aquilo que a gente enxerga e vê é muito mais, fica muito mais gravado, né? E a gente consegue visualizar e consegue obter, né? Sim, são cenários são ali impactos, do. Né? E o filme hoje ele não morre no cinema, né? Ele vai para os streamings para os streamings, né? Você pode alugar ele remotamente da própria casa. Não existe mais locadora. Não existe mais locadora, infelizmente, né? Acho que bom, a geração né? de hoje nem sabe o que é isso. Fala em Blockbuster, né? Mas tinha um clima de locadora antigamente, era um clima gostoso, né? Sim, eu ficava lá final na de frente semana, a gente ia lá escolhendo os títulos que eu ia assistir. Eu tenho uma lembrança boa de locadora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como começou, assim, com quanto tempo, com quantos anos, que surgiu esse dom, essa vontade de estar trabalhando no mundo artístico, principalmente, especificamente, atuando? Quando você percebeu que esse chamado realmente de Deus na sua vida? Então, quando eu tinha 14 anos, eu estava na escola, né? E aí na escola tinham aqueles trabalhos para apresentar na frente da classe, né, do grupo. E aí eu me lembro muito bem que todo mundo queria fazer grupo comigo, porque eu adorava apresentar o trabalho e todo mundo odiava, né? Comum de adolescente, não querer se expor, e você é o contrário. Eu queria, né? Não tinha vergonha, eu ia lá e eu lembro que o meu... Não façam isso em casa, tá, pessoal? Fica a dica. Mas o meu combinado com o pessoal era: vocês fazem um trabalho e eu apresento. Acaba sendo uma parte que você tinha que Mas você fazia o mais difícil. Exato. Você fazia o mais difícil. E aí eu pegava a apresentação, estudava a apresentação e apresentava na frente da sala, e eu adorava essa parte, né? Então, eu tinha um amigo de classe, né, que ele fazia teatro. E aí ele falou: cara, você se dá muito bem em apresentações assim, já pensou em fazer teatro? Eu falei: legal, né, vou em uma aula aí pra ver como é e tal, né? E aí eu fui na primeira aula, eu me apaixonei. E eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Aqui em Piracicaba mesmo. Que eu queria fazer, que eu queria seguir isso, né? Com 14 anos, eu estava acho que na 8ª série, 7ª série. E aí eu comecei a fazer teatro. Fiz teatro no Cristóvão Colombo ali, né? Sim. E depois eu fiz um pouco de teatro na prefeitura, Senac e tal. E depois, com 17 anos, eu já fui para o Rio de Janeiro para tentar a carreira lá, né? Fiz faculdade de cinema e audiovisual, porque eu já tinha meu DRT, que se fala, né? Que é um registro profissional para você poder atuar profissionalmente, né? Com 17 anos eu já tinha, porque eu já tinha feito teatro desde os 14, né? E aí, quando eu fui decidir a minha faculdade, eu podia decidir em fazer artes cênicas, que é para tirar outro DRT, né? Para aprender outras coisas que uma formação anterior eu não tinha tido, né? Mas uma formação, né, para poder fazer licenciatura, para poder ser professor também de teatro e tal. Mas eu escolhi fazer cinema e audiovisual porque eu nunca gostei muito de teatro, atuar em teatro, né? Fiz poucas peças na minha vida. Eu gostava mesmo de televisão, fazer cinema, fazer TV, fazer o audiovisual. Eu sempre me apaixonei. São muito diferentes?
São muito diferentes. São primos distantes, vamos dizer assim. Parece que, às vezes, pra gente que não entende muito, não parece ser tão diferente, apesar que câmera... Bom, enfim. São métodos diferentes, né? Porque você pensa, para um teatro, né? Você está atuando ali para 300 lugares, 400, 1000 pessoas. Então, as 1000 pessoas têm que te ouvir da mesma forma que a primeira pessoa da plateia tem que te ouvir e a última pessoa da última fileira tem que te ouvir da mesma forma, né? Então, você tem que impostar mais a voz. A performance é outra. A performance é bem diferente. E aí você pensa que na televisão ou no cinema, você só tem que se comunicar com uma pessoa, que é a câmera. Então, quem está te assistindo é o que a câmera está registrando. E o microfone está aqui, uma lapela e um boom aqui em cima. Então, eu posso falar do jeito que eu estou falando com vocês aqui agora, que todo mundo que está assistindo vai me ouvir da melhor forma possível, né? Mas no teatro não. No teatro eu tenho que impostar muito a voz e fazer movimentos amplos para todo mundo poder ter a mesma experiência. Por assim dizer, técnicas Exatamente, diferentes. Técnicas muito diferentes. E eu gostei, minha atuação sempre foi mais pro lado realista e naturalista, que é o que se usa na televisão e no cinema. Então, por isso que eu fui tendendo mais para o audiovisual, né? Desde os 14 anos ali. Né? Todos os professores de teatro sempre falavam, você é muito natural, muito real. Então, eu sempre fui jogando ali mais para televisão, cinema. E aí eu fiz faculdade de cinema e audiovisual para poder trabalhar por trás das câmeras, mas na época eu fiz para poder entender o que o diretor queria de mim como ator, o que a arte queria de mim como ator, produção e etc. Foi intencional na escolha? Foi intencional para poder entender o que o backstage queria e qual era a linguagem ali e o que isso podia me acrescentar na minha carreira de ator. Mas no meio do caminho isso foi mudando e hoje eu trabalho mais até como diretor e produtor do que como ator. Assim, acho que de 50%, né? Mário, e a fé? Quando entrou nessa jornada aí do Mário de 14... Desculpa, mas eu sei que não é elegante, gente, a gente perguntar, mas é mais pra mulher, né? Qual a sua idade hoje? 32 hoje. Do Mário, dos 14 aos 32, aonde a fé transformou a sua jornada profissional? Eu acho que teve uma mudança ali, uma virada de chave, quando eu fiz realmente minha primeira novela na Record. Que foi minha primeira novela, assim, como contratado. Já tinha feito algumas participações em outras emissoras e tal, né? Mas foi minha primeira novela que eu fiz um personagem maior, com um contrato e tal, né? Uma novela cristã. Foi Jesus. Ah, Jesus. Né? Em 2019. Você vê, acho que ela tá em reprise, não tá? Eu acho que sim. Sempre a Record reprisa. Acho. Ou também tá nos streamings acho que tá na Netflix e também tá na Univer Vídeo, para quem quiser assistir. E foi uma experiência muito impactante, assim, porque não são só as pessoas que assistem as novelas que têm esse contato com a palavra, né? Quem tá ali atuando tem experiências incríveis também com Deus. E isso me tocou muito. Eu fazia Marcos Evangelista na novela Jesus, e aquela cena de Judas entregando Jesus no Monte das Oliveiras, a crucificação, e poder ver aquilo tudo, sabe? Aquilo me tocou de uma forma incrível. Eu sou de família católica. Desde 2018, um ano antes, eu comecei a frequentar igreja evangélica, mas não era batizado, né? Depois de Jesus, eu já intensifiquei as minhas idas à igreja, já intensifiquei a minha relação com Deus, entendi um pouco mais do propósito daquilo, mas não estava 100% ainda no propósito. Eu fiz Gênesis um ano depois, foi ali que eu conheci a Pérola. A Pérola... Olha o sorriso que ele abre quando ele encontrou fala uma pérola. Gente, Olha aí. olha o sorriso. Podia ser diferente. Isso aí. Ela é linda mesmo. E aí eu conheci a Pérola, né? Em Gênesis, a gente fazia parte do mesmo núcleo, só que a gente não atuava juntos, nunca tinha tido cenas juntos, mas fazia parte do mesmo núcleo ali, da mesma fase, que foi a fase de Abraão na novela. E depois disso... Depois das gravações, a gente começou a sair, né? E aí, no primeiro final de semana que a gente combinou de sair, né? A gente saiu no sábado.
E aí no domingo ela falou, vamos no cinema? Aí eu falei, poxa, hoje eu não consigo ir no cinema porque eu vou pra igreja. Ela, pra igreja? Eu falei, quer ir junto? Eu quero. E ela nunca tinha ido pra igreja. Marcos, o evangelista? Tá vendo? Atuando agora na vida real. E aí dentro e fora, né? Dentro e fora. Né? E aí a gente foi pra igreja. E aí nesse dia foi muito especial, porque ela entrou, começou a se emocionar muito com os louvores, com a palavra. E aí, a partir daí, a gente começou a ir todos os finais de semana juntos pra igreja. Começamos a namorar. E aí, num belo domingo, depois de acho que 4 meses que a gente estava namorando, ela surgiu no anúncio da igreja, né? Batismo. Aí eu não era batizado e ela também não. Que tinha... Isso, qual igreja? Aqui? Na Lagoinha da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso. Aí surgiu esse anúncio e ela falou, vamos batizar juntos? Eu falei, vamos. Eu acho que eu estava precisando disso, sabe? De alguém que me puxasse para o batismo, né? Eu falei, vamos se batizar juntos, né? Vamos nos batizar juntos. Então você praticamente se converteu fazendo a novela. Aquilo tocou você a partir do momento da novela. Uhum. É importante Exatamente. você falar isso, por quê? Porque na época que a novela foi lançada, eu mesmo escutei muitas pessoas comentando sobre, é novela, é Jesus, mas não deixa de ser novela, né? E é importante você falar, porque mudou a sua vida. Uhum. E de quantas outras E também quantas não, né? pessoas que assistiram, vidas também não foram transformadas. Exato. E muitas vezes a gente, na nossa religiosidade, né, achando que por ser novela, fala, não, novela não é de Deus. E é importante esse seu relato. Você se converteu fazendo a novela ali, a partir do momento que você estava ali vivenciando a história de Jesus, né, aquilo tocou no seu íntimo. Agora, imagine para as pessoas que estão assistindo. Exatamente. É que nem a gente falou no começo, né? Novela é só uma nomenclatura que a gente usa para um produto audiovisual, né? Podia ser um filme, podia ser um curta-metragem, mas o diferencial é o que isso carrega. Qual é a mensagem que isso carrega, né? Então, um filme pode carregar uma mensagem inspiradora, uma mensagem boa, uma mensagem de Deus, ou uma mensagem do mundo, uma mensagem que vai destruir a vida de uma pessoa. Então, são ferramentas, né? Como outras, né? Não só a arte, mas a arte, que nem eu disse, a arte foi feita por Deus. Como a gente usa essa ferramenta é o que vai distinguir se é para o bem ou se é para o mal. Se é para o mal, sim. Né? Pastor Gil, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a parte dos profissionais que trabalham nesse meio quanto à sustentabilidade financeira. Porque eu vejo que muita gente acaba não entrando nisso, principalmente como ator, primeiro, porque não tem a sorte ou o direcionamento de Deus que você teve de atuar em roteiros ricos, assim, né? Como a história de Jesus e tudo mais. E aí, muitos atores, produtores, profissionais dessa área audiovisual acabam migrando para outras obras, outros trabalhos que não representam a nossa fé ou a nossa forma de viver, pela questão de sustentabilidade financeira. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso para a gente. Eu achei ótima a questão que você trouxe sobre posicionamento, mas não são todas as pessoas que têm posicionamento quando isso acontece. São muitas pessoas novas que precisam, às vezes, da sua experiência para ajudá-los a fazer novas escolhas com relação a isso. Eu considero, assim, sobre a vida cristã, às vezes, por já ter trabalhado muito, em parte mesmo, né, de produção, de direção, né, quando eu fui do Canción, e quando sempre era dada oportunidade, né, em palestras e seminários, eu falava muito sobre a convicção do chamado. Aí tem uma coisa muito relevante. E a gente não deve brigar com isto, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo que a gente pensa que tem um chamado, mas nem sempre.
E eu falava muito isso a respeito, vamos dar o início aqui, pela questão do louvor, né? Todas as vezes que a gente precisa reunir um time para o louvor, as filas dobram, né? Sim. Para qualquer outro trabalho na igreja. Mais procurados. A fila é curta. Fila curta, né? Nisso daí. E esta questão, né, da convicção, que eu creio vir do Espírito, né? Porque a Bíblia fala sobre a testificação, a Bíblia fala sobre a paz de Cristo ser o árbitro do coração. Já tem algo assim muito importante. A gente está acabando de presenciar algo aqui agora, né, de alguém que tinha um dom já, um talento, né, que veio sendo desenvolvido, e num determinado momento Deus traz para perto, né? Então, assim, esse é o ponto número 1, porque quando a gente tem a convicção clara de um chamado, nada vai segurar. A gente vai conseguir, né? Porque a gente vai orar e Deus vai preparar esses caminhos. E a gente tem que ter este discernimento, porque muitas vezes a gente tem aquela falsa ilusão que você, né, é um bom músico, né, que você é um bom cantor, né? Aos nossos olhos a gente parece, né? Mas na prática... Nossa mãe sempre nos elogia. Demais. Na prática é outra coisa. Mas na prática ali, né? Então... Não é a mãe que vai julgar. Não é. Então aí vem a questão da revelação ou do revelamento, né? Mas enfim. Então eu acho que esse é um ponto relevante, né? O Marcos Witt, ele fala uma coisa incrível num testemunho dele, né? Que ele sempre achou que ele também tinha o dom da arte de pinturas. É incrível esse testemunho dele, né? E ele pintou na vida dele 3 quadros que a mãe dele pagou algumas escolas quando eles eram crianças, ele e os irmãos dele, né? E ele achou que esses 3 quadros, ele falou, um dia alguém vai me descobrir o meu talento aqui, eu vou guardar isso, né? E isso ficou na vida dele, depois de casado. E eu acho que isso vai ajudar muita gente. E aí, até que um dia, ele estava lá em Houston e passou um amigo dele, que era da área, né, de obras de artes e tal, e aí ele chamou o cara já meio pensando, né, em tirar benefício disso, e foi tomar um café. Falou, não, vem aqui no aeroporto. Falou, não, vem na minha casa que eu quero te mostrar algo. E foi lá e mostrou os 3 quadros que ele pintou. E aí ele conta a história que aquele especialista chegou, olhou o primeiro quadro e ficou ali, né, uns 3 minutos olhando. E aí ele já ficou tão emocionado que ele cutucou a esposa dele, falou, não te disse. Já toquei o coração Sim, dele. Já estava aqui. Aí ele falou, onde está o outro, Marcos? Ele falou, está ali. Aí ele foi, já deu uma olhada de 30 segundos. Aí o cara falou, tá bom. Ele falou, não, mas tem um terceiro. Ele falou, não precisa. Já imagino como é. Aí ele virou para o Marcos e falou assim, Marcos, que bênção, cara. Como Deus é tremendo, né? Ele falou que ele quase infartou na hora, né? Quando o cara falou, mas ele não esperou o cara terminar, porque o cara terminou assim, cara, porque Deus te usa na música, porque na pintura... É fraco. Não é o seu dom. Não tem, é. né? Então eu creio que realmente é algo assim muito importante a gente entender e termos essa convicção do chamado, né, na nossa vida. Indo para a nossa área de liderança da igreja, eu creio que ainda falta muito conhecimento, né? De compreender a relevância, a importância de dar oportunidades, porque o líder pode fazer isso. Sim, sempre. Ele está na liderança e ele pode dar esta contribuição de outros utilizarem, né? Quantos... Esse ano eu estou completando, confessando a idade aqui, 60 anos. Né? Estou há 50 anos na igreja. Então já vi pouco de coisas. E a gente, às vezes, participa, chamado para participar de tantas coisas, e a gente olha e vê esses verdadeiros talentos que falta realmente, desde os músicos, porque há uma mentalidade do tipo assim, não, mas abençoa. Mas peraí, essa história não fecha. Não, como assim abençoa? Quantas horas de dedicação, de estar ali? Quantas vezes você estuda um texto? Nossa, 1 milhão de vezes. Muito. 1 milhão de vezes para poder estar ali, gravações em cima de gravações. E não é diferente de um músico, né? Então, precisa... ter o entendimento, né, de buscar mais revelação mesmo de Deus e a valorização dessas pessoas, né?
É tão comum hoje, a gente brincava muito lá no Instituto Canción, né, que muitas vezes você chegava para um músico, por exemplo, e sem conhecer, e perguntava, e aí, o que você faz? Ele falou, não, eu sou um músico. Ele falou, não, tudo bem, eu quero saber assim, no que você trabalha, o que você faz da sua vida? Como se aquilo não fosse nada para ele, né? Então, eu creio que seja assim muito importante também nos dias de hoje, né? Nas oportunidades que a gente tem, a gente sempre fala para os pastores, fala aí, pastor, né? Às vezes, se vitimizar é mais fácil, né? Mas procura estudar um pouquinho, procura entender, procura a redundância, né? Mas não deixa de ser uma verdade, o sair para fora, né? Eu admiro muito o pastor que eu tenho, o pastor Eibe Uber. Sim. A cada ano, a cada 2 anos, ele pega o time dele principal e para os Estados Unidos. E passa lá 15, 20 dias, conversa com os amigos dele e vai para as principais igrejas americanas que recebe isso, né? E vai lá aprender, né? E vai lá buscar informação. E o que há de errado nisto? E ele mesmo fala, e se eu ver que é bom, eu copio mesmo, porque a igreja é de Jesus, ninguém é dono. Exato. Então você precisa olhar com mais atenção, né, e permitir uma mudança de mentalidade. E eu não estou falando nenhuma heresia, porque a palavra de Deus nos respalda. Quando o apóstolo Paulo está falando ali, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, né, que apresentei, lá. E aí o que ele fala? Porque esse é o vosso culto racional, não é verdade? E aí ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual é a boa, perfeita vontade de Deus? Renovar mentes. Entender o que está o coração de Deus. Porque se a arte não fosse de Deus, ele não teria feito. Sim. Então ele fez, e é para o louvor, e é para a glória. E não é uma cópia do mundo. Claro que, né, por exemplo, quanto nós tivemos dificuldade com as danças na igreja. Quantas polêmicas. Gente, quantas histórias tristes de alguém que pagou preços desnecessários, ser até tirado. Sim. Agora, a gente precisa entender o que vem do altar do Senhor, né? Porque o santo e o profano. Né? Exatamente. Né? Então a diferença para mim está nesse ponto. E o audiovisual, eu acredito que as nossas igrejas ainda vão ser muito tocadas por este ministério, por esta oportunidade incrível de utilizar melhor estas ferramentas para levarmos pessoas a Cristo, principalmente nos dias de hoje, onde temos tido, infelizmente, com o modelo dos nossos cultos, ainda não atraído pessoas. E é uma realidade que a gente precisa encarar os fatos. Está bom para nós, está lindo e maravilhoso, mas por quê? E eu termino a resposta dizendo, eu tive o privilégio, ano passado, de reunir 12 grandes líderes para uma reunião com 2 diretores do The Chosen. E isso aconteceu em São Paulo. E eu fui surpreendido, porque um desses diretores do The Chosen é um pastor na Índia. E aí nós estávamos já preparando para o filme que vem em 2027, A Crucificação, que será a 6ª temporada do The Chosen. Parar por aqui, porque eu vim para falar da virada, né? Mas tentando responder a pergunta. Um assunto leva ao outro. Leva, né? Mas é importante isso, porque, como ele disse, né? Ele chegou a oportunidade dele, ele falou, olha, a gente precisa divulgar, porque será a mensagem principal, né, do nosso evangelho, que é onde Jesus morre, né, que é a crucificação e tal, e ele foi envolvendo, e falou, eu quero pedir a ajuda de vocês para divulgar, tal, eu quero passar um vídeo para vocês. E o incrível foi que ele nem passou o vídeo da produção que virá no ano que vem. Ele já passou um vídeo que já tinha acontecido, que foi a mulher samaritana com Jesus no poço. É a parte que eu acho mais... Linda, impactante, né, do The Chosen. É a parte que eu mais gosto. Ai, gente, aquilo foi tão de Deus, foi tão forte, né? Eu acho que para mim foi a melhor coisa que eu pude contribuir, né, naquele trabalho de reunir aqueles pastores ali, o pessoal da equipe do Brasil também, né, do The Chosen, e aí a mulher, Jesus tentando falar, né, a história que a gente já conhece há tanto tempo, mas quando ela entende quem era Jesus, ela
para naquela cena incrível e fala: eu vou contar para todo mundo. E aí, até não está na Bíblia, né, mas ali tem uma licença poética, né, e aí o Jonathan Romin fala para ela, né, eu estava contando com isso. E aí ela joga o cântaro no chão e sai correndo. E aí esse pastor da Índia vira para aqueles 12 pastores cabeça. Estou falando de Abe Uber, de Hernandes Dias Lopes, essa galera que estava lá. E ele falou: pastores, por que a nossa igreja não quer mais contar para todo mundo? Que impacto. Uau! É isto, gente. Que impacto. Nós precisamos entender esta ferramenta e oportunidade. E Deus está nos dando essa oportunidade. Pastor Gil, mas tem que ir para o cinema, tem que pagar. Ei, queridos, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Hoje a gente já tem descontos, coisas conquistadas para investirmos. Então, conhecimento, mudança de mentalidade, investimento. Eu vejo que a Bíblia fala que os ímpios são muito mais perspicazes do que os filhos da luz, né? Então, se a gente observar, os ímpios, eles aproveitam muito mais as oportunidades do que nós, né? Do que a gente. A gente acaba falando que não é de Deus, acaba deixando de lado, não equipando. E aí os filhos das trevas estão aí, agindo, trabalhando, avançando, e a gente fica perdendo tempo com coisas pequenas, né? E às vezes, Érica, né, recente agora, termino aqui, né, mais uma questão ainda de mentalidade. Há uma certa confusão ainda sobre essa questão, às vezes, de estarmos querendo sobre a questão do discernimento do que é profano e do que é sagrado. Calma, ninguém quer misturar nada, e com todo temor, né, a gente fala sobre esse respeito e jamais vamos infringir, porque a gente sabe as consequências disso. Mas não é uma confusão de mentalidade, por exemplo, a gente pensar muitas vezes, quando a gente entra numa igreja, olha só isto, e começa a olhar e ver aqueles equipamentos de filmagem, aquele telão de LED, aquela equipe toda preparada, um áudio, uma acústica quase perfeita. Grande parte das pessoas fala: quanto dinheiro jogado fora. Quanto Sim. dinheiro utilizado da igreja, como se estivesse falando em santidade. Isso tinha que ter a palavra de Deus. Isso tinha. Eu falei: querido, escuta uma coisa. Quando a gente vai nos ambientes mundanos, você já viu coisa que não tem excelência? Até a gente, quando vai passear, tirar nossas férias, você procura um hotel bem chucruzinho mesmo, que o quarto seja ruim, que não tenha um bom serviço. Agora as pessoas vêm para a casa de Deus, um Deus de excelência, um Deus que deu a sabedoria para Salomão para fazer aquele templo que, uau! Maravilhoso, só a descrição da gente assim, né? E aí a igreja não pode ter um bom equipamento, ela não pode ter um bom investimento de uma estrutura para o Senhor. Eu concordo que não é o foco, mas é o meio. Os nossos pastores, os nossos obreiros, né, aí sim, uma vida moderada como ensina a palavra. Sim. Agora, o investimento em ferramentas e instrumentos que atrai pessoas, né, graças a Deus eu estou, sim, hoje numa igreja que é considerada uma das melhores acústicas do Brasil. É um templo até relativamente pequeno, mas com excelência. E eu admiro essa percepção do nosso próprio pastor. Aliás, ele tem dado essas instruções para a gente. Ele tem sido a minha fonte nesse respeito. Por que eu não darei o melhor ao Senhor? Para poder tocar pessoas. Quantas pessoas chegam, às vezes, na nossa igreja e falam: uau, que recepção! Poltronas, acústica, direcionamento do culto, sabe? Coisas com início, meio e fim, né? Tudo preparadas, planejadas. Então, eu creio que
o que estamos experimentando agora neste momento é uma oportunidade, sim, de mudança de mentalidade e ganharmos mais vida para Jesus. Ter esse discernimento que você falou, né? Claro. Uma A renovação. a gente sabe que o filme, na verdade, vai ser lançado agora em novembro, né? E a gente sabe também que no meio do caminho há os entreveros da vida. E qual é o maior desafio para vocês? Está sendo o maior desafio? Olha, aí é uma excelente pergunta, né? Primeiro, assim, eu estou muito impactado, né? Junto com o Mário aqui, tudo que nós presenciamos, né? Essa experiência tão linda com os Kendrick, né? E perceber o que Deus tem usado a vida, né, desta família, né? Porque tem também o Shen, que é o terceiro irmão deles, né? Que geralmente não está na área da produção, mas cuida lá do financeiro, tudo a família em si, né? Então nós já tivemos um impacto muito grande. Eu creio que o filme foi produzido com recursos incríveis. Foi a Sony a financiadora do projeto, e ela financia todos os projetos dos Kendrick, né? O investimento foi de um valor considerável, né? O Mário pode até me ajudar aqui, mas nós filmamos com Alex 35. Alexa 35, Alexa 35, que é a melhor câmera do mundo. A melhor câmera do mundo. Esse filme foi. Nem os filmes dos Kendricks, os demais, foram feitos com essas câmeras, né? Que aconteceu agora. Então a gente realmente fez uma produção assim incrível. Agora a finalização que a Sony fez do filme, né? Vocês vão ver que foi assim algo incrível. Então eu acredito que agora o nosso maior desafio seja realmente a campanha de divulgação, é fazer com que estas informações sobre esse projeto, que acontecerá o lançamento 5 de novembro desse ano, lançamento nacional, todas as igrejas estejam, né, engajadas, preparadas e principalmente entendendo que não é ir ao cinema para assistir um lançamento de um filme cristão, mas é a oportunidade de se planejar, preparar para um movimento de evangelização. É uma ferramenta poderosa, porque o filme vai falar de transformação de família. A história principal acontece ali nas bases, né, e onde tudo muda. Então eu creio que este é o nosso maior desafio. E eu quero agradecer poder estar aqui nesse programa maravilhoso aqui de vocês e podermos levar logo isto ao ar, né, para poder mostrar esta mensagem incrível que está chegando no Brasil, sem dúvida nenhuma, para a glória de Deus, irá impactar milhares e milhões de pessoas por uma ferramenta que realmente Deus inspirou os Kendrick, porque é um remaker, né, A Virada. Ignição da Alma foi o primeiro filme que Deus entregou para os Kendrick há cerca de 20 anos atrás, lá em Albany, que não foi para os cinemas dos Estados Unidos, a não ser na própria cidade de Albany, que foi o único local que o filme veiculou. É interessante isto. Sim. O que explodiu lá foram os DVDs da época, né? Eles fizeram muito, mas filme foi o primeiro. E agora esse remaker chegando no Brasil, produzido aqui, né, e será lançado 5 de novembro. E vai ter um gostinho de quero mais para o público aí, tipo um trailer. Sim, eu acho que... O Mário pode também trazer um pouquinho do resumo da história, já que é um remaker, já tem ela, provavelmente os spoilers já são dados pelo resumo lá na internet, mas você quer compartilhar com a gente o contexto dessa história? Então, como o próprio título do filme diz, né, A Virada, é a história de uma família que tem um representante, né, que é o pai dessa família, né. Ele tem uma vida completamente desvirtuada. Ele é aquele cara que vai para a igreja todos os finais de semana, só que não segue o que o pastor diz, que a palavra diz, não tem um relacionamento com Deus. Então ele vai para a igreja só para manter as aparências, vamos dizer assim, né? A família dele está completamente destruída, né? As relações com a esposa, com o filho, no caso, no trabalho principalmente, né? Um cara corrupto no trabalho. Então, e o piloto automático dele está tão ligado que ele não vê mais problema naquilo tudo. Então ele só segue, né?
E a partir do meio do filme que existe a virada, né, que o pastor já disse, né, esse momento que ele vê o pastor na televisão pregando, né, ele tem essa ignição da alma, como o próprio subtítulo diz, e a partir do meio do filme ele começa a consertar as coisas na vida dele, né? E é muito impressionante isso, porque à medida com que ele vai consertando as coisas na vida dele, Deus vai honrando ele cada vez mais. E a esposa dele, muito sábia, quem interpreta é a Pérola, né? Então, a esposa dele, muito, muito sábia, e vai conduzindo ele para esse caminho de mais intimidade com Deus, e Deus vai honrando a família dele cada vez mais. É uma história magnífica, incrível, que tocou milhões e milhões de pessoas nesses 20 anos, né? É o filme com menos orçamento dos Kendrick. O Alex fez esse filme com um orçamento de cerca de $20 mil. Esse filme é o finalzinho do Ratinho? Do Ratinho? Que tinha um ratinho que ele, no final do filme, ele tentou pegar um ratinho. Não é nesse. Acho que foi Os Corajosos, então, o final do filme, que a mulher estava grávida. E aí ele chegou lá e viu um ratinho e foi tentar pegar o rato para matar o rato. E nem o ratinho ele estava conseguindo. Não é esse, não. Não, né? Não. Não sei se não é original, acho que não. É no original? Não, também não. A gente assistiu várias vezes então ali. Então acho que foi o dos Corajosos. Pode ser Os Corajosos. Estou tentando lembrar. Não, foi depois. Não, a Virada foi o primeiro filme deles. A Virada deles. foi o primeiro? O primeiro filme deles. Teve Os Corajosos, A Virada. Primeiro começou A Virada, depois veio Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, Corajosos. Eu acho que eu não assisti. Eu assisti todos. Corajosos. E aí depois veio a Mais Que Vencedores. Aí depois veio Mostra-me o Pai, né? Teve o Quarto de Guerra, né? Antes do Mais Que Vencedores. Depois Mostra-me o Pai e A Forja. E agora esse remake do A Virada, né? Ignição da Alma. O senhor até ia falar sobre o gostinho lá que vai ter lá, se vai ter o trailer. Eu acho que a gente poderia aproveitar aqui, falando com as Éricas, né, as nossas que estão dirigindo aqui hoje, e aproveitando você que está nos assistindo, eu vou pedir então que nesse momento seja colocado o coração do filme. É um vídeo, presta bem atenção nele, que os Kendrick faz esse trabalho incrível de contar o propósito, né, o porquê deste filme. E você vai ter essa oportunidade de primeira mão, então, assistir agora o coração do filme, A Virada, Ignição da Alma. Aí ele vai fazer o breakzinho lá e pode continuar aí, né? Maravilha. Eu acho que a gente pode caminhar para o final. Quer direcionar alguma, aproveitando que tem um cortezinho aí que está no corte aí? Que vocês querem direcionar para falar especificamente? Posso conduzir para o final? Então, eu acho que o que seria interessante era a gente tentar dar uma ênfase o quanto cada pessoa que assiste é importante nos ajudar nesse engajamento, né? E falar um pouquinho o que acontece. Só antes de voltar ao outro assunto, acho que é legal falar para a galera, esse foi o pedaço do vídeo que você viu e tal, tudo mais, porque vai voltar de um vídeo, né? Tá legal. Dá até o sinalzinho pro Thales. Legal, então a gente vai terminar esse bate-papo aqui, né? E aí eu entro falando, aí entra você fazendo a pergunta, então. Acho que é melhor, né? Novamente. Não, a gente está só falando de direcionamento. Eu acho que aí você pode fazer essa pergunta, né, de qual é a expectativa. Sim, é o caminho para fechar. A Isso. expectativa, o convite. Exatamente. Eu não sei se você quer se comprometer quanto a confirmar no dia 1º se você vai estar lá. Porque eu com certeza eu quero muito estar lá. Mas tem que ver sua agenda. Tem que ver só a questão da Record, porque eles gravam de sábado também. Entendi. É por isso. E é no Rio de Janeiro a gravação. Então não dá para falar. Pode ficar complicado. Acontece algum entrave na. O único jeito de eu não estar é se eu estiver lá gravando no Rio. Tá. Que nem essa semana eu vou domingo e volto só no outro domingo, que eu gravo de segunda a sábado lá. Agora, não sei, né, se precisaria consultar, obviamente, ela, né, mas talvez lá em agosto, talvez bem planejado, será que a Pérola não conseguiria?
Lá? Não, aqui, né? Para poder estar no... Com certeza. Com certeza. A gente iria junto até. Aí qualquer coisa a gente pede pra você fazer um videozinho com ela e manda pra com gente. certeza. A gente divulga, porque se tem algum entrave pra não dar nem senão fica lá, eles não, aí não acontece algum empecilho, eu sei que acaba ficando complicado. Então, você volta agora? Eu acho que você, né? Olha, vocês acabaram de assistir, então, o coração do filme, que lindo, tal, e solta a pergunta e eu respondo. Acho que fica melhor, né? Pode ser. Combinado. Então, vamos lá. Se você quiser até, eu passo um pedacinho do vídeo aqui para você ver. Eu vou no feeling, hein? Ah, então tá bom. De tudo que eu tô vivendo aqui, vocês não têm noção. Peraí, deixa eu respirar. E pode gastar ficha, porque eu tenho certeza que vai te impactar o que você vai ver Todas as aqui. obras deles Nossa, foram... foi muito legal. Eu acho forte. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês se impactaram com esse trecho. Imagina a obra completa. Então, para a gente caminhar um pouquinho aqui para o final, queria abrir esse espaço para vocês falarem das expectativas, do que vocês esperam da gente, né, como telespectador. Pode fazer esse pedaço de novo? Claro. Porque eu tava na câmera dele. Aí eu achei que ele que ia voltar. Perdão. Já está na câmera certa, ele falou. Pode. Posso, então? Pode. Eu tenho certeza que só esse pedacinho já impactou o seu coração. Então, imagina a obra completa. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. E caminhando para o final, queria convidar vocês agora para falar um pouco do que vocês esperam da gente como telespectador, como cristãos, irmãos em Cristo, com relação a essa obra, o que nós podemos fazer para colaborar na divulgação desse trabalho. Olha, Érica, eu fico muito agradecido, né, desta percepção, porque isto realmente faz toda a diferença. A nossa expectativa agora está na divulgação. Você que nos assiste, né, é super importante a sua participação. Poxa, mas como? Pelos contatos que você tem, pelas suas redes sociais, talvez por um influenciador que seja o seu amigo, né? Nós teremos aí os trailers, né? Nós teremos a arte que já está pronta do cartaz do filme que pode ser divulgado. Nós teremos algumas pílulas até o lançamento, que será em 5 de novembro, né, que poderão ser divulgadas, porque é muito relevante que quando chegarmos próximo do lançamento do filme, tudo isso esteja muito aquecido para os exibidores. Os exibidores que você já conhece, a Cinemark, a Cinépolis, a Kinoplex, o Cine Araújo, enfim, o CIAI, todos estes cinemas, né, que nos ajudam, né, a exibir o filme, e quando eles percebem que já há uma procura muito grande do filme, e com certeza esse filme nós lançaremos a pré-venda, que é uma abertura em torno de 10 dias antes do filme ir para o cinema, você já pode adquirir os ingressos. Então, todas estas informações que você puder divulgar na sua igreja, passando um trailer, falando com o seu pastor. Nós vamos colocar também aqui nesse podcast uma informação no final de um cadastro. Você pode cadastrar a sua igreja para receber informações atualizadas do projeto até o lançamento. Ali terá entrevistas, terá palavras do Alex, do Steve Kendrick, todas as informações sobre o filme. Para as igrejas cadastradas, você pode estar recebendo, você pode estar sendo atualizado e esse material disponível. Nós teremos artes para o telão, né, aquelas artes de descanso ali no intervalo de culto, trailers do tamanho que você precisar, de 2 minutos, de 1 minuto, até de 30 segundos, spot para rádios, né? Ou seja, tudo mesmo que você precisa aí para a sua área de comunicação da igreja, que possa nos ajudar e principalmente montar o que nós estamos falando, né? Uma campanha de evangelismo, né? Eu acho que é muito importante, é um trabalho que vai fluir muito, você entender que o que nós estamos propondo realmente é um movimento, né? Onde a gente vai levar muitas pessoas para o cinema. E você pode formar os seus grupos, já ir montando o seu time, né? De jovens, de adolescente, enfim, né, de todas as áreas do departamento de igreja, porque, Érica, somente isto trará o êxito principal, que vai ser alcançar o maior número de pessoas possíveis. Né? Para que a mensagem seja propagada em sua totalidade, né, Mário? Exatamente. Quer deixar a sua mensagem?
Exatamente. Isso que o pastor falou é muito importante, né? Porque a gente faz cinema, faz a arte em si para impactar a vida das pessoas, né? E o que as pessoas que vão assistir esse filme podem nos ajudar é realmente propagar o que elas vão vivenciar mesmo. Então a gente pede muito que as pessoas divulguem o filme, né? A pessoa foi assistir, foi impactada de alguma forma, gostou da produção, gostou da mensagem, só de falar para os familiares, na igreja, para os amigos, isso já ajuda muito a gente, né? O pastor pode falar com mais propriedade, mas as primeiras semanas do filme em cartaz são muito importantes, né, pastor? Muito. É exatamente isso. Boa lembrança, né? Você sabia que todo filme lançado no cinema, as 4 primeiras noites são as mais importantes para o filme? Porque todo filme, você já reparou que ele é lançado na quinta-feira? Então você tem quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira de manhã, os exibidores fazem uma análise da performance do filme. O que significa isso? O quanto o filme deu de bilheterias, quantas pessoas por salas, onde ele foi mais forte, onde ele foi mais fraco. E em cima dessa análise é que eles... O que nós chamamos de dobra é que eles aumentam o número de salas porque eles já reconhecem e percebem que o filme tem um grande potencial. Então, para a sua informação, a Forja, nós começamos com 300 salas na primeira semana. Na segunda sala, foi tão forte o impacto e as pessoas colaboraram tanto, as igrejas, a divulgação de tudo que foi feito, que na segunda semana o filme já foi para 600 salas. Nossa. Na terceira semana chegamos a quase 900 salas e atingimos quase 1.100 salas ali a partir da quarta semana, né? E o filme ficou 2 meses. Então, o início é muito importante. As salas estarem cheias, os horários ali todos tomados para a gente poder avançar no filme. Exatamente. A gente faz o filme para levar a palavra de Deus para a casa das pessoas, para a vida das pessoas, para realmente impactar as pessoas. Então, se o público puder nos ajudar com isso, seria importantíssimo, porque propagando essa mensagem, a mensagem do filme, a gente vai conseguir impactar mais e mais vidas, que é o real objetivo do filme no final, né? Mas tem algum... Porque todas essas divulgações que você falou, dos vídeos, dos cartazes, tudo vai vir para as igrejas. Mas tem alguma rede social que você quer deixar assim como uma indicação para as pessoas estarem? Também tem a do Mário, a da Pérola, a sua, mas uma que seja do filme, onde a pessoa possa seguir, já começar a acompanhar esse aquecimento todo para o lançamento? Já deixa as redes sociais também, né, do pastor, do Mário. Sim, então, as redes oficiais, né, é a Heaven Content, né, Heaven de céu em inglês, né, @ né, Heaven Content, e a 360 Way Up, né, você já consegue estar lá nas páginas e acompanhando, né? Eu acho que ali você já começa a ter as informações. Mas, mais uma vez, eu reforço que o ideal seria que você cadastrasse a sua igreja, né? Ou até mesmo você como um líder, né? Faz o seu cadastro lá nas... vai ser QR Code? Vai ser um Google Forms que nós estamos colocando, mas sim, puxado de um QR Code das redes sociais, que você já vai estar disponível também, né? Para que você, aí sim você vai ter todas as informações. E, se desejar também, está lá, né, o pastor Gil Semar, né? Que a gente está ali disponível. Eu vou deixar também no final os contatos também, né, para pastores e líderes que quiser falar conosco. Isso, será um prazer será um prazer orientar, fornecer. Se você quiser receber o material físico também, mais próximo do filme, eu creio que cerca ali de aproximadamente 1 mês antes do lançamento, ou seja, já para o mês de outubro, nós já teremos também material físico, como um cartaz,
um marca-página, né? E eu creio que isso vai ser muito importante. E o que eu sempre falo para as pessoas também, fazer um vídeo, né? Fazer um comentário. Às vezes a gente posta tanta mensagem da gente, já pensou que legal você estar lá, pegar uma imagem do filme e colocar, olha, está sabendo que está vindo nas telas do Brasil agora o filme dos irmãos Kendrick, agora é tremendo, o remake, né? A virada, ignição da alma, você não pode deixar de assistir o filme, né? E eu creio que aí muitas outras ações virão, né? Aquela brincadeira que eu vou ter que fazer. Você foi ator? Que tá aqui, né? Ou é roteirista? Não, ele é o pastor do filme. Ele é também. Meu Deus, você Ele vê? é todo humilde ali e tal. Mas, quietinho. vocês vão assistir, vocês vão ser impactados. Que A virada legal. quem faz, ó. Mas não é o a primeira personagem aparição? Ou você já fez outras já fez, inserções? sim. Não, já fiz aquelas programações de igreja, né? Que a gente estava... às vezes tinha um teatro, uma coisa ou outra ali, mas muito simplesinho, né? Sempre como pastor. Não, eu sempre gostei muito, né, da área de evangelismo, né? E eu estava até lembrando, enquanto o Mário contava as coisas dele aqui, eu sei que a gente está indo para o final, né? Mas é muito engraçado. Eu fui fazer uma cena, né, de que Jesus poderia libertar as pessoas do pecado e tal, e ali, quando a gente criou todo o roteiro ali, então a gente teve a ideia de ter uma pessoa algemada. Imagina se não foi eu, né? Eu tinha uns amigos policiais e eles colocaram uma algema, né? Só que eu estava com os braços para trás, né? E chegou na hora de apresentar a cena, o policial não conseguia soltar a algema, né? E eu fiquei Literal. preso ali. E aí, de repente, me levanta um abençoado lá do meio e fala assim, não, deixa ele aí mesmo. Né? Aproveitou a situação. Mas foi ali. Mas realmente no filme foi algo assim de Deus, né, Mário? Acho que não estava nada programado, mas fiquei muito feliz porque pude pregar uma mensagem, né? Amém. E este homem aqui se converteu, né? Olha só, fez parte. Pastor Gil, Mário, eu quero agradecer vocês pela presença, disponibilidade de estar aqui com a gente. Quero agradecer de verdade, que o Senhor abençoe, que realmente esse filme possa atingir a vida das pessoas. Esse é o meu desejo, viu? Amém. O Senhor continue abençoando e usando a vida de vocês. Que você possa ir como flecha, ser como flecha na mão do valente, ir longe. Amém. E que muitas vidas possam realmente ser ganhas para Jesus. Porque é isso que o Senhor requer das nossas vidas, né? Então, que Deus abençoe. Amém, obrigado. Viu? Amém. Estou muito feliz. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. E nós caminhamos para o último episódio da série Entre Palcos e Pontes. Um tempo super especial, onde a gente falou com pessoas que atuam por meio da arte cristã, onde nós podemos hoje, aqui em Piracicaba, trabalhar através da festa do Véu da Noiva, que vai acontecer dia 1º. Nós vamos passar esse pedacinho, todo o material que tiver de divulgação lá no período da festa também, para vocês terem acesso a mais informações sobre o filme. A gente agradece demais e conta com a presença de vocês, tanto para assistir o filme e propagar o máximo que vocês puderem, quanto para estarem com a gente dia 1º de agosto. Que Deus abençoe vocês e até lá, se Deus quiser. Até lá.